Fala moçada, tudo legal? Aqui é Paulo Cheng novamente, você está no canal Reflexões Chenguianas. Antes de qualquer coisa, dá um like no vídeo, se inscrevam e compartilhem este vídeo, ok? No vídeo de hoje eu quero falar sobre algumas coisas, sobre a viagem de uma comitiva de parlamentares que foram para a China, a indignação do filósofo Olavo de Carvalho em relação a esse episódio e sobre a falta de coesão da incipiente direita conservadora brasileira. Então vamos lá. Um grupo de parlamentares, de deputados, foram convidados pelo governo chinês para irem à China e lá foram oferecidos algumas coisas, né? Foram apresentadas algumas propostas, né? E dentre esses deputados aí, alguns são da base parlamentar do partido do Bolsonaro, do PSL, e outros deputados foram de outros partidos. Então receberam esse convite, foram para a China e lá estão sendo sondados em relação a muitas coisas, dentre elas a questão da tecnologia de uma empresa chamada Huawei. Eu acho que é assim o nome que se pronuncia. E essa tecnologia, essa empresa, ela tem uma tecnologia de reconhecimento facial, que seria, a posteriori, implantada aqui no Brasil. Essa empresa Huawei, ela é apontada por alguns países por usar essa tecnologia no sentido de espionagem. Inclusive, os Estados Unidos acusou como uma empresa espiã. E também os donos dessa empresa também foram indiciados por algumas coisas ali escusas. E é uma coisa totalmente nebulosa essa empresa aí e essa tecnologia. Vale lembrar que se essa empresa Huawei implantar esse tipo de tecnologia aqui no Brasil, uma coisa muito absurda aconteceria. O quê? Que o governo chinês, né, através dessa tecnologia, teria em suas mãos, teria acesso a todos os dados de todos os brasileiros, ou seja, estaríamos entregando de bandeja para o governo chinês todos os dados de todos os brasileiros, ou seja, perderíamos a nossa soberania para o governo chinês. Então vale lembrar que o governo chinês ainda é um governo totalmente comunista. Totalmente comunista. E eles abriram a sua economia, né? Ganharam dinheiro, né? São hoje um país muito forte economicamente, contudo ainda internamente é regido pelo comunismo. Eles não deixaram essa linha, esse viés ideológico. Então é justamente aí onde mora o perigo, porque a China sempre foi um parceiro comercial do Brasil, sempre comprou commodities aqui do Brasil. Contudo, esse tipo de relação econômica tem que ser tratada com muito pragmatismo, colocando cada coisa nos seus devidos lugares. Agora foi uma surpresa para todos nós, essa comitiva aí de parlamentares que mal foram eleitos, né, e foram para a China, estão lá se deliciando com os manjares do rei. Isso provocou uma indignação generalizada, principalmente dos eleitores do Bolsonaro e dos eleitores também desses parlamentares, porque muitos deles, né, estão aí surfando, estão exercendo seu mandato eletivo pela primeira vez, que é o caso da Carla Zambelli, né, que de ontem para hoje lançou um vídeo aí se desculpando, né, mas essas desculpas não foram muito convincentes, então ela sofreu enxurrada de mensagens contrárias, de mensagens de indignação, principalmente aquelas pessoas que votaram nela, e outros parlamentares também aí que estão aí soltando algumas notas, que estão nessa comitiva, mas que não está convencendo ninguém. Então é uma coisa totalmente nonsense. Por quê? Votamos no Bolsonaro justamente para romper com aquele ciclo interminável dos governos anteriores, com a ligação com aquele viés marxista e socialista. Então esses deputados, esses novos parlamentares eletivos que foram eleitos, que estão dentro dessa comissão, que foram para a China, receberam votos de muitos conservadores, de muitas pessoas de direita, para que, quando chegassem lá, né, fizessem totalmente o contrário. Então é uma coisa totalmente absurda, porque a primeira viagem de parlamentares, né, foi justamente para a China, um país comunista, né,
E é algo totalmente absurdo, né? Parece que o Bolsonaro lançou uma nota lá no Instagram, repudiando essa atitude desses deputados. Então vale lembrar que essa tecnologia aí com certeza daria de bandeja para o governo comunista chinês, né, ter acesso a todos os dados dos brasileiros. Isso é um perigo. O Olavo de Carvalho, né, o maior filósofo brasileiro vivo, né, um dos grandes expoentes, né, e precursores do pensamento conservador de direita no Brasil, que está aí há décadas, né, mas que infelizmente devido a essa hegemonia na mídia esquerdista, ele não teve tanto espaço, mas com a ascensão, né, e com o levante do Bolsonaro aí, com certeza muitas pessoas passaram a conhecer o Olavo de Carvalho. Então ele soltou um vídeo, eu acho que ontem ou foi anteontem, justamente sobre essa viagem desse grupo, dessa comitiva de parlamentares para a China, né? E o Olavo de Carvalho com certeza é um cara muito estudado, muito inteligente, então ele lançou ali, além de sua indignação, ele lançou vários pontos ali, ele mostrou, né, os perigos pelos quais nós brasileiros estaríamos expostos caso esse projeto dessa empresa chinesa Huawei se instale no Brasil e desenvolva essa tecnologia aí de reconhecimento facial. Então ele, num vídeo totalmente indignado, ele soltou o verbo lá e, como sempre, o Olavo tem razão. Também o Olavo ficou muito pé da vida com essa galera, porque mostrou também que essas pessoas que estão aí, que foram eleitas, estão desde já mostrando as suas garras. E como eu tinha feito um vídeo há um bom tempo e disse também que naquele levante, naquela onda Bolsonaro, muitos inimigos, muitos socialistas fabianos e muitos cavalos de Troia seriam ali infiltrados, né, sorrateiramente naquela enxurrada ali de políticos e parlamentares que foram eleitos devido ao fenômeno Bolsonaro. Então poderia citar aqui o MBL, com certeza, né, que foi naquele levante lá. Inclusive tem um vídeo aí que o Kim Kataguiri, que foi um dos deputados muito bem votados, né, ele foi questionado por um jornalista perguntando qual candidato ele votaria, se no Alckmin ou no Bolsonaro. E ele claramente disse que votaria no Alckmin. E depois mudou a casaca lá, né, e se aliou ao Bolsonaro, foi eleito, né. Então é justamente esse o perigo dessas pessoas aí, né, que são liberais, né, são socialistas fabianos e tudo mais, e que surfaram na onda Bolsonaro, foram eleitos e que mais cedo ou mais tarde com certeza mostrariam as suas garras e as máscaras dessas pessoas com certeza cairiam. Então isso aí não vai demorar muito tempo, né? Para esse grupo aí de parlamentares que foram, com certeza as máscaras já estão caindo, porque estão traindo a nação. Essa Carla Zambelli aí também foi uma das deputadas muito votadas, né? E no vídeo que ela colocou lá, se desculpando, né, tentando, né, tapar o sol com a peneira, não convenceu absolutamente ninguém. Outra deputada que também não me engana é justamente a Joyce Hasselmann, que eu considero com certeza uma socialista fabiana, pelo menos é a minha opinião, ok? Então essa viagem para a China é uma coisa totalmente absurda, que não deveria acontecer, visto que o governo Bolsonaro veio justamente para romper com esses grilhões, com essas amarras socialistas, né, com esse contato, com esse troca-troca, né, de viés ideológico, e justamente com a China, um país que é totalmente comunista, né, que ainda continua financiando por debaixo do pano republiquetas, né. Ela, junto com a Rússia, foram os grandes patrocinadores da Coreia do Norte durante muito e muito tempo. Tanto a China quanto a Rússia patrocinou ali por debaixo do pano, mandou dinheiro, mandou suprimentos, ao ponto de que o governo norte-coreano, né, na figura do Kim Jong-il, né, ter criado todos aqueles artefatos, todo aquele poderio militar e nuclear. Então a China trabalha dessa forma. Ela não deixou de tentar influenciar os países ao ponto de se tornarem socialistas. Um livro muito bom que eu indico aqui para vocês
é esse livro aqui, ó, A Espada da Revolução e o Apocalipse Comunista. Um livro muito bom, né? Eu sugiro, que é do Cliff Kincaid. Está aqui, muito bom. Leiam, comprem e leiam esse livro. Aqui está dizendo justamente isso que eu estou falando agora, no qual a China e a Rússia continuam sendo países totalmente comunistas. Para aqueles que creem que a União Soviética, né, lá na virada dos anos 80 para os anos 90, ruiu, e com ele o socialismo e o comunismo, lê do engano. Tanto a Rússia quanto a China continuam países totalmente comunistas. E para finalizar o vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a falta de coesão do movimento conservador e de direita brasileiro. Durante muitos e muitos anos, e durante décadas, a esquerda sempre teve hegemonia em várias partes da sociedade brasileira, seja nas artes, seja nas faculdades, seja na grande mídia. Hoje a mídia brasileira, praticamente em sua totalidade, ela é de viés esquerdista, né? Os seus redatores, os seus jornalistas, todos eles comungam da sua ideologia comunista e marxista. Então, diante disso, os pensadores conservadores, os pensadores de direita sempre ficaram um pouco à margem, né? Não tiveram muito espaço. Tanto é que o Olavo de Carvalho está aí há muito tempo, praticamente há décadas, e só agora, e praticamente do ano passado para cá, é que ele veio ser citado com muita frequência, né? Que os grandes veículos de mídia começaram a falar dele, né? Dizendo que ele era o guru do Bolsonaro e tal, mas foi justamente aí, né, nesse momento, que muitos passaram a conhecer a figura do Olavo de Carvalho. Só que, fora o Olavo de Carvalho, existem muitos outros pensadores, filósofos, escritores e formadores de opinião com uma visão totalmente alinhada com o conservadorismo e com a direita. Porém, essas pessoas estão totalmente à margem e não são conhecidos pelo grande público. A sociedade brasileira, na sua grande maioria, é uma população formada por pessoas conservadoras, pessoas que rechaçam, por exemplo, a liberação das drogas, a liberação do aborto, né? Eles apoiaram em grande parte, né, a questão lá traz em 2005 o referendo sobre o desarmamento. Durante o referendo, 63,5% das pessoas votaram contra o desarmamento da população civil. Isso nos mostra que a população brasileira, na sua grande maioria, é uma população formada por pessoas com pensamento mais arraigado, conservador e de direita. Então, diante disso, a gente vê aí que, mesmo assim sendo, né, o conservadorismo como um movimento, né, ele está totalmente no início, ele é incipiente, ele não tem muita coesão, ao contrário da esquerda, que há muitos anos aí eles se uniram, eles são muito mais fortes, visto que o Foro de São Paulo, que foi criado por Lula e pelo Fidel, foram criados em 1990, né, justamente com esse intuito de se alinharem, né, fazerem um bloco latino-americano para fomentar justamente o socialismo e o comunismo em toda a América do Sul e a América Latina. Então a esquerda, nesse sentido, ela é muito mais organizada. Contudo, a direita ainda está dando seus passos bem incipientes, bem no início. Então, diante disso, o que estamos vivendo hoje é algo totalmente surreal, porque não esperávamos nem tão cedo que teríamos um governo de viés totalmente de direita, né? Com a ascensão do Bolsonaro, houve uma ruptura em todo esse processo aí, né, do PT e do PSDB, que foram abruptamente quebrados, né? Então, a partir de 2019, no começo desse ano, né, estamos vivendo algo totalmente novo, desconhecido, né, para muitos brasileiros, inclusive para mim, né? Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi um governo de viés totalmente conservador. E é o que estamos vivendo hoje. E diante disso, eu creio que muitos brasileiros ainda estão sendo totalmente ludibriados por essa mídia aí que fica lançando artimanhas, que fica lançando pegadinhas, iscas, para que a gente comece a
criticar o governo Bolsonaro nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. Contudo, a gente está perdendo aquela autocrítica que fizemos lá atrás durante a campanha Bolsonaro, né? Que é criticar veementemente o Foro de São Paulo, criticar veementemente o socialismo e tantas outras mazelas que estão muito e profundamente arraigadas em nossa sociedade. O que estamos vivendo hoje, esse legado no qual o Bolsonaro pegou e se apoderou no seu governo hoje, é justamente um resquício, um legado de anos e anos e anos de governos do PT, do PSDB e do PMDB, ou seja, governos totalmente esquerdistas e marxistas. Então as feridas que hoje afligem o brasileiro, a sociedade, a economia, a educação e as demais áreas, são feridas que foram feitas lá atrás, nesses governos. Então é muito difícil elas serem curadas, elas serem sanadas em um prazo curto, relativamente curto, digamos em 4 anos. O Bolsonaro não vai, com certeza, sanar essas feridas. Com certeza ele vai colocar um unguento aqui, outro ali em algumas áreas, mas precisaria de muito mais tempo. A sociedade ainda está com esse grande ranço dessa esquerda aí, que ainda está manipulando as mídias, que ainda está manipulando os demais setores da sociedade. Então, é com conhecimento que vamos também quebrar muita coisa. Então, o brasileiro, na sua grande maioria, ele foi ludibriado em inúmeras falácias durante décadas e décadas. Então, precisamos estudar, precisamos saber quem é a esquerda, precisamos saber quais as verdadeiras mazelas que tomaram conta do Brasil para que possamos agir da maneira certa. Eu quero indicar aqui um outro livro para vocês, e que vocês possam comprar e ler, porque é muito bom. Esse livro aqui, Mentiram e Muito para Mim, que é do Flávio Quintela. Esse livro, com certeza, ele vai desmascarar muitas falácias que essa esquerda aí disseminou durante décadas e décadas em nossa sociedade. Dentre elas, a questão da mais-valia, uma das teorias fracassadas de Karl Marx, é a questão de que não existe mais direita e esquerda. Outra mentira que foi muito disseminada até hoje, o PSDB é um partido de direita. Outra coisa também, o nazismo é de extrema direita. Outra coisa também, nem toda a esquerda quer o comunismo. E outros tópicos muito interessantes. Esse é um livro muito bom, curto, cada tópico desse é curtinho, então muito bem escrito pelo Flávio Quintela. Então eu super sugiro esse livro para que todos vocês leiam, porque devemos nos aculturar, devemos estudar, devemos nos aprofundar mais e mais em conhecimento para que possamos nos municiar e enfrentar toda essa hegemonia esquerdista que até hoje ainda está aí dando as cartas. Então eu sugiro que vocês se inscrevam no canal do Olavo de Carvalho, se inscrevam em canais conservadores como Nando Moura, Bernardo Kirster, o Diego Rocks, o Lilo Vlog, tantos outros canais bacanas aí, conservadores, no qual vão abrir e muito a mente de vocês. É isso aí, pessoal, fiquem com Deus e em breve teremos mais vídeos aqui.